Boas pessoal, eu sou o OneMiner e vou-vos apresentar o jogo Eternal Darkness para a Nintendo GameCube. E deixem-me dizer desde já que aconselho vivamente este jogo a quem possuir quer uma GameCube, quer uma Wii, porque é de facto um dos melhores jogos da geração passada e vão gostar dele imenso. Bem, eu vou começar um bocado pelo início, só para mostrar um bocado a história. Flesh, bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time. Aqui no início temos uma explicação, uma breve explicação do que vai ser a história e vão nos explicar basicamente as premissas do jogo e vão dizer basicamente, vão dar um mote à história, ou seja, um mote mais sombrio, muito mais tristonho do que normalmente se encontra nos jogos da Nintendo. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia. Ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. A história é bastante sombria, como puderam ler e ouvir, este é um jogo, é um thriller psicológico, ou seja, tem muita ação à mistura de efeitos supernatural, como podem ver aqui, caveiras num sonho. Quanto à jogabilidade aqui também podem direcionar a diferentes partes do corpo. E mal recarregamos a arma, temos uma visão de um ano passado. A história é bastante boa, expande-se através de 12 capítulos e é contada também através de cenas de vídeo, bastantes cenas de vídeo ao longo da história, como por exemplo esta, e agora vou passar para a jogabilidade. Bem, quanto à história penso estar tudo dito, quer dizer, há coisas a explorar, mas têm que ser descobertas ao longo da história. Agora vou falar mais um pouco da jogabilidade. Vocês no início do vídeo já devem ter reparado num pouco da jogabilidade, isto é, basicamente, para a nossa jogabilidade temos de ter em conta 3 fatores, que são a nossa vida, a nossa sanidade e a nossa magia. Sanidade a verde, magia a azul e a vida a vermelho. Depois, temos de ter em conta outro aspecto, que é o facto de nós no início da história temos escolhido um alinhamento, que tanto pode ser Chattur'gha, Ulyaoth ou então Xel'Otath. Cada um deles tem vantagem sobre o outro, mas tem fraqueza de outro. Isto é, por exemplo, Xel'Otath tem vantagem sobre Ulyaoth, mas tem fraqueza sobre Chattur'gha. Também, dependendo do alinhamento que nós escolhermos, os efeitos causados em nós, e também dependendo de cada personagem, claro, por exemplo, Xel'Otath vai afetar mais a nossa sanidade, enquanto que o Ulyaoth vai afetar mais a nossa magia e Chattur'gha vai afetar mais a nossa vida. Ou seja, adicionam um elemento mais estratégico ao jogo. Depois, também temos as runas, que são outra parte da jogabilidade, que são os feitiços. E os feitiços são compostos por quê? Por um pergaminho, que é o que nos diz basicamente o que é preciso para cada feitiço. Depois temos que ter em conta o que é preciso para cada feitiço, ou seja, para fazermos isto temos que ter em conta as runas. E as runas são símbolos que têm que ser descodificados através de um códex
que depois vão adquirir magia, e ao juntarmos dois destes, por exemplo, vou agora fazer um, ao juntarmos, por exemplo, temos que ter em conta o alinhamento, não é? Escolhemos um destes 3 alinhamentos, e depois temos que escolher duas runas para fazer um feitiço. Então, uma delas é este, mais este, não, peço desculpa, um deles é este, Self, mais Absorb, e tenho o feitiço de recuperar objetos e recuperar a minha vida. Se eu fizesse com o outro alinhamento, já podia recuperar a minha magia. Ou então, se fizesse com o Xelotado, já podia recuperar a minha sanidade. Ou seja, temos de jogar sempre com os 3 alinhamentos para cada feitiço. Depois, também podemos selecionar os nossos feitiços preferidos, ou aqueles que precisamos mais no momento, para as setas e para o Y, para conseguirmos avançar no jogo. Outra parte da jogabilidade são os efeitos de sanidade, isto é, sempre que nós encontrarmos inimigos, a nossa barra de sanidade vai sendo esgotada, isto é, vai começando a diminuir. Quando chega a 0, ou seja, quando é esgotada completamente, vamos sentir os efeitos de perder essa sanidade, ou seja, vamos perder a realidade, ou seja, não vamos conseguir distinguir o que é real, o que é fictício. E muitos desses efeitos prendem-se com, por exemplo, aparentes avarias na televisão, aparentes avarias na própria consola, como por exemplo erros que aparecem nos computadores, ou então outro tipo de efeitos são as paredes começarem a ficar ensanguentadas, com gritos, choros, etc. Quanto a... Depois temos que os feitiços que usamos também ao longo de que aprendemos ao longo de cada capítulo, visto que a história tem 12, vamos ter que os usar no intermédio, no espaço intermédio entre o capítulo seguinte, para descobrirmos a página que nos leva a esse mesmo capítulo. Ou seja, agora eu estou aqui à procura do capítulo, da página que falta do capítulo para preencher este livro, aqui. E neste momento está aqui. Pronto, e voltamos da cena. Agora é só usar esta página e entrar no próximo capítulo. Mas agora quero explorar outro aspecto, que são os gráficos e o som. Os gráficos, apesar de serem não muito detalhados, isto é, tendo em conta que é da geração anterior, mas se formos a ver, são espaços muito mais interiores, ou seja, não há espaços exteriores, e portanto o nível de detalhe que seria de esperar para um jogo da geração anterior até está bastante bom. Quanto ao som, adequa-se bastante ao tipo de jogo que é, um thriller psicológico, e portanto dá o ambiente e adequa-se bastante às épocas em que estamos e dá-nos o mote ao jogo. E agora vou entrar no próximo capítulo, é só usarem esta página, estamos a entrar no próximo capítulo. Espero que tenham gostado deste jogo, desta apresentação, e da próxima vez venho com outro ainda mais antigo do que este. Até lá!